Agora você vem comigo porque o assunto de hoje, eu já dei uma adiantada, é realmente muito importante, né? A gente vai falar sobre as doenças relacionadas ao intestino, o nosso intestino. Enfim, a gente já sabe que ele é considerado o nosso segundo cérebro, é nele que ocorre a absorção dos nutrientes, a gente come e a gente vai absorver se a gente tiver com o intestino ok. A gente precisa prestar atenção porque algumas doenças podem ser confundidas com outras e sempre em medicina é assim, quanto antes a gente faz o diagnóstico e começa a tratar, melhor é. E quem tem problema no intestino, ai gente, tem um monte de consequência, até o sistema de defesa do nosso organismo fica abalado, né? As pessoas ficam mais doentes como tudo. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Alexandre Nishimura, médico cirurgião, coloproctologista, ele que está aqui, vai nos ajudar a entender melhor aí. Tudo bom, Cláudio? Como vai? Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Deixa eu sentar aqui do teu lado para a gente falar sobre intestino. Você viu falando, né? Eu ouço tantos médicos falarem há 13 anos que eu estou à frente do Vida Melhor, que ele é considerado o nosso segundo cérebro, que ele é super importante. Então eu fico imaginando que qualquer doença relacionada ao intestino tenha prejuízos, né? Sim, não. Vários estudos já demonstraram que realmente o intestino ele tem um papel importante no metabolismo e no funcionamento do corpo como um todo. Como você falou, até do emocional, tudo mais. Hoje a gente sabe que em torno de 90% da serotonina produzida no organismo vem do intestino. E é um neurotransmissor que a gente apelida como hormônio do prazer. Então, o intestino funcionando bem, os outros órgãos eles funcionam também, e o emocional é um deles. Pois é, às vezes você tá aí, eu tô meio deprimida, eu tô desanimada. O intestino não tá legal, então não tá fazendo lá o que precisa para que você tenha uma liberação boa de serotonina, né? Numa quantidade adequada para esse bem-estar. Agora, existem doenças sérias que podem acontecer no intestino, não é? Além dele estar com uma inflamação, é isso? Televisão ao vivo, né, gente? É assim mesmo. Mas a gente continua, então, aqui a nossa conversa. Você estava falando da importância e aí eu ia entrar na questão das doenças. Tem doenças congênitas relacionadas ao intestino? A pessoa já nasce com? Tem. Existem algumas doenças congênitas relacionadas a processos inflamatórios, que são os doenças inflamatórios intestinais. Tem doenças relacionadas à constipação, que daí normalmente é em população pediátrica, doença de Hirschsprung. Mas existem doenças realmente que já são congênitas. E ao longo do tempo existem aquelas doenças adquiridas por conta dos nossos hábitos, mas algumas são congênitas. Perfeito. Quais são as doenças mais prevalentes relacionadas ao intestino? São as relacionadas ao funcionamento do intestino. Esse seria o quadro de constipação intestinal e as doenças associadas. Uma constipação intestinal é considerada uma doença? Sim, uma doença. Olha, e aí tem gente que tem constipação há tempos e só vai ao banheiro, sei lá, uma vez por semana e acha que não é uma doença e nem trata. Sim. Por quê, Cláudio? Porque a constipação, ela existe vários fatores etiológicos, ou seja, várias causas da constipação. Então você tem doenças relacionadas à constipação, que são doenças relacionadas à motilidade, relacionados aí a uma obstrução por um tumor, a uma falência de distensão, de comprimento. Então existem doenças associadas que levam realmente a doença à constipação. Então tem que tratar, né? Na verdade tem que investigar. Procurar um médico para investigar. Isso. Então constipação seria mais prevalente. Aí você estava falando que com a constipação vem comorbidades, Sim. né? Que aí são outras doenças relacionadas que começam com constipação. Sim, é que na verdade a constipação ela desencadeia essas outras doenças. Por exemplo, doença hemorroidária, fissura anal. Então você acaba desenvolvendo outras doenças por conta da constipação. A gente tem que entender que constipação, ela existe em várias causas. E muitas vezes a gente vê pacientes fazendo tratamento de constipação com laxantes. E nem sempre isso é verdade. Em algumas situações você precisa inclusive até de cirurgia para tratar problemas de constipação. Olha que coisa importante, séria, que pouca gente sabe, né? Sim. Por isso que é importante fazer a investigação, saber qual é o motivo da constipação e aí fazer o tratamento específico. Ok. Outra doença recorrente que afeta um grande número de pessoas. As doenças inflamatórias intestinais, que está muito em voga aí também, as doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças bastante prevalentes. Por exemplo, doença de Crohn, 7 a 10 casos a cada 100 mil pessoas, habitantes, têm doença de Crohn. Hoje no Brasil, o perfaz é quase 2 bilhões de pessoas em tratamento por conta de doença de Crohn. O que é a doença de Crohn?
Doença de Crohn é uma doença autoimune, né? Ou seja, eu sempre explico para os pacientes que é como se o nosso organismo ele entendesse que o próprio intestino é o inimigo. Então ele vai desenvolver células de defesa para matar ou para agredir esse intestino que se apresenta como um antígeno, né? Como algo estranho. Então geram processos inflamatórios por conta dessa reação de luta do nosso sistema de defesa contra o nosso próprio corpo. E quais são os sintomas de uma doença de Crohn? Os principais sintomas da doença de Crohn são dores abdominais, diarreias, evacuação com muco ou sangue, né? Perda de peso, os pacientes podem ter quadros de anemia, né? Dores e distensões abdominais. Então são bem variados, mas sempre que tiver algum desses sintomas por um período mais prolongado, 3, 4, 5 meses, é importante passar com o médico realmente para poder investigar essa hipótese diagnóstica. E aí a pessoa com doença de Crohn, ela tem tratamento, tem cura? A gente não diz uma cura, mas a gente diz assim uma melhora da qualidade de vida e uma estabilização clínica, tá? Por quê? Porque o tratamento ele vai ser ao longo de toda a vida, porque é uma falha no sistema de defesa, né? Por isso que é uma doença autoimune, então faz com que a gente precise estar controlando constantemente esse sistema de defesa para poder não estar agredindo. E não é só com medicação, né? A gente diz que atividade física, alimentação, medicação e eventualmente cirurgia em quadros mais complicados. Eu tô vendo aqui a imagem de um intestino, né? Isso. Aí eu tô vendo que tem uma parte azul, uma parte vermelha. O vermelho sempre dá pra gente a sensação de inflamado, né? Sim. É assim que fica uma pessoa com doença de Crohn, com o intestino inflamado? Isso, Cláudio. A doença de Crohn, na verdade, ela pode cometer desde a cavidade oral até o ânus. E ela tem um padrão que ela pode ser o quê? Salteado, ou seja, tem doença em uma parte sadia, doença em outra. Então essas partes em vermelho estão denotando processos inflamatórios. Então como dá para perceber, tem uma área seguinte de vermelho, azul e depois vermelho novamente. Então está demonstrando que ela tem um padrão salteado. Então doença de Crohn ela é assim. afeta o aparelho digestivo todo? Tudo. Ela pode começar pela boca? Pela boca. Uau, então vocês têm que ter uma afinidade grande com o dentista. É o Minha dentista. esposa é dentista. Ah, ótimo, porque não, deve acontecer do dentista fazer o diagnóstico da doença de Crohn. Quando você tem úlceras aftoides, né, na cavidade oral, recorrentes, você pode ter isso também como uma hipótese. E aí fazer a investigação. Isso não é comum. O mais comum da doença de Crohn é o acometimento da parte final do intestino fino, tá, que seria o ilho, e o começo do intestino grosso, que seria o cólon direito seco, tá? Então é comum acabar tendo nessa região, mas pode ter em outras partes também. Repete então os sintomas, atenção, você aí que de repente nem sabia dessa doença, já para ficar esperto e procurar investigar. Sim, então os principais sintomas são dores abdominais, quadros de diarreia, evacuação com muco ou sangue, anemia, perda de peso. Então isso normalmente num período mais prolongado, 3, 4, 5 meses, você deve pensar nisso. Porque algumas vezes o paciente vai lá, tem uma intoxicação alimentar, ou tem uma virose, ou uma parasitose, e vai acabar tendo um quadro de diarreia ou sintomas semelhantes por um período mais curto, né? 3, 4 semanas, 5 semanas. Mas quando você tem uma persistência desses sintomas por meses, é importante procurar um especialista. Tá, joia. E, bom, aí depois é fazer o tratamento e fazer o controle, né? Sim. O controle, inclusive, alimentar, que você Também, falou. isso é importante. Tá, e aí provavelmente essa pessoa vai ter uma vida normal. Sim. Alguns pacientes têm quadros mais severos e outros pacientes têm quadros mais brandos. Mas, de um modo geral, fazendo o tratamento de modo correto, a maior parte dos pacientes acabam tendo uma qualidade de vida bastante aceitável, né? Como se não tivesse a doença. Então, fazendo o tratamento é possível isso, na grande maioria dos pacientes. A gente ouve muito falar sobre a síndrome do intestino irritável. E aí é mais uma que também parece um pouquinho com a doença de Crohn, né? Quais são as diferenças? É que assim, a síndrome do intestino irritável também é uma doença que acaba tendo sintomas um pouco mais, por um período mais prolongado. Só que nós temos também um padrão de síndrome do intestino irritável com constipação, que já não é uma coisa muito típica da doença inflamatória intestinal. Porque a doença inflamatória faz uma inflamação na parede e aí acaba tendo o quê? Descamação, dificuldade de absorção e aí você acaba tendo mais diarreias. A síndrome do intestino irritável é mais relacionada a algumas intolerâncias alimentares e é relacionada a fatores emocionais. Então, quando você não tem uma labilidade muito boa e você tem um estresse, você vai acabar sobrecarregando o seu intestino e somatizando os sintomas. A gente diz, né, que às vezes vê as pessoas lá muito tensas, porque está nervoso, então quer dizer, está bloqueando a musculatura, né, do ombro e tudo mais.
No intestino também tem essa somatização. Eu sempre dou exemplo dos pacientes quando ia fazer vestibular. Ia fazer vestibular, chegava lá na escola... Dor de barriga. Dor de barriga, né? Que antigamente a gente falava que era paúra. Né? Então isso é uma somatização, o estresse, a emoção atuando no intestino e gerando esses sintomas. Olha que interessante, você vê, é tudo relacionado, né? Se o intestino está inflamado, não produz serotonina o suficiente para te dar bem-estar. Se você está estressado, você tem, de repente, até uma diarreia. Sim. Né? Olha lá, não dá para separar o corpo mesmo. Não. É tudo junto. Tudo junto. Bom, muito bem. Alguma outra doença ou algum outro alerta para a população? Então, assim, ó, pegando nesse gancho da doença inflamatória, a gente tem que puxar o alerta também de doença que está aparecendo muito na população, que é o câncer do intestino. Né? A gente tem que lembrar que as doenças inflamatórias intestinais, elas também aumentam a chance de desenvolvimento de câncer no intestino na população. 90%, né, vem daquele câncer esporádico que vem do pólipo, que é a sementinha que vai crescendo e vira câncer. Mas em 10% você tem outros fatores. Um dos fatores é a doença inflamatória intestinal, que pode aumentar em 5 a 8 vezes a chance dos pacientes desenvolverem câncer. Então é importante a gente estar também debatendo sobre isso e investigando quando tiver sintomas. Aliás, se você tem dúvidas, eu já tinha te falado, mas manda pergunta, porque às vezes a gente começa a conversar e aí surge uma coisa ou outra. Vida Melhor Oficial, tá? Como você falou, aqui tem o câncer de intestino, que ele é proveniente daqueles pólipos que a gente acaba tirando na colonoscopia. A gente volta e meia fala aqui da importância da colonoscopia. Vamos falar um pouquinho disso, né? Colonoscopia a partir de quantos anos? Tá. Hoje o que é recomendado é a partir dos 45 anos, sejam homens ou mulheres, mesmo que não tiver sintomas, fazer a colonoscopia. O que a gente fala é que se você tiver história familiar de câncer do intestino, é começar a partir dos 40 anos. O que acontece, Cláudia? Que isso é uma regra, na verdade, científica, né? A gente acaba dizendo isso aí. Só que a medicina é uma ciência baseada em evidências. E as evidências estão mostrando que cada vez mais pacientes jovens estão tendo câncer. Então, assim, de um modo geral, se o paciente tem algum sintoma, algum sinal e sintoma de alerta, por mais que seja jovem, eu sempre recomendo. Ali na nossa consulta é o momento da gente discutir os prós e contras e decidir em conjunto se vai fazer uma investigação um pouco mais precisa ou não. Tá? Porque eu sempre falo assim que por mais que aconteça em 0,01% na população com 23 anos, gente, para ele é 100%, é a vida dele. Então, se tiver essa dúvida, faça esse exame de investigação, que normalmente é com colonoscopia. Você não precisa fazer colonoscopia igual o Papa Nicolau nas mulheres, anualmente. Então fez uma vez, não deu nada, você pode repetir em 5 anos. Então quer dizer, é importante debater sobre isso. Até quantos anos? Vamos imaginar um paciente mais idoso. Eu tenho uma turma mais madura, Sim. que de repente está ouvindo isso pela primeira vez e nunca fez e fica, ai, será que eu tenho que fazer? Sim. Você considera que até quantos anos a gente poderia ou deveria ser interessante fazer? Cláudia, isso é interessante porque assim, ó, tem uma reportagem, um anúncio de revista que teve na década de 70, que falava assim, ônibus desgovernado, não faz a curva, entra numa casa e mata uma velhinha de 42 anos. Então na década de 70, 42 anos já era idoso. Hoje os guidelines eles falam assim que a partir de 70 você não tem um critério estabelecido para poder fazer. Entretanto, eu sempre faço uma avaliação individualizada dos meus pacientes. Ou seja, tem paciente com 80 anos que está jogando bola, que está bem, muito bem. Verdade. Então por que eu vou jogar a toalha para um paciente que tem uma vida pela frente? Pode chegar aos 100, 110 anos. Então quer dizer, não existe um limite. O que a gente tem que ver é qual é a perspectiva de vida desse paciente, quais são as condições de vida desse paciente e ver se faz sentido para ele. Porque às vezes não faz sentido. Por exemplo, se a pessoa faz uma colonoscopia e ela tem ali uns pólipos, então você retirou esses pólipos, você está evitando ali um câncer. Sim. Se ela não tirar, se esse pólipo lá pequenininho, ele evolui para um câncer em quanto tempo? Em média, de 5 a 10 anos. Então, se você faz a coluna, tira esse pólipo, 5 a 10 anos ele vai acabar evoluindo para um câncer. Então, por exemplo, às vezes você faz uma colonoscopia num paciente de 80 anos, que ele já não está muito bem de saúde, mas tem uma saúde razoável, mas não está muito bem. Se você tirou alguma lesãozinha, tranquilamente você consegue prorrogar um pouco mais, Claro. Não vai fazer com 5. Não, mas é isso que você falou. A gente tem uma estimativa de vida muito maior, né? A gente tem visto idosos com 100 anos e muito bem, sim, senhor. Então, eu penso como você, assim, vamos cuidar, né? Enquanto a vida é esperança, ora bolas. Eu sou super a favor disso.
sempre dá esperança. Se os meus pacientes tiverem 1% de esperança, eu vou alimentar essa esperança e vou lutar com eles. E a colonoscopia não é um exame perigoso? Tem seus riscos, mas eles, quando feitos em serviços especializados, com profissionais experientes, a chance é muito pequena, sabe, Cláudio? Eu acho que a gente tem que pesar na balança os prós e contras. Então, quer dizer, às vezes o paciente vai lá fazer numa clínica que não é credenciada, com um profissional que não tem experiência, você vai ter um pouco mais de risco. Então, por isso que é importante procurar bom serviço para poder fazer o exame preventivo. E é super tranquilo a colonoscopia. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso papo sobre as doenças intestinais. Doutor Alexandre está aqui já a postos, a gente tem aquele momento maravilhoso onde você vai ter a resposta da sua pergunta. Quem mandou lá no Vida Melhor Oficial, fica aí atento porque a gente tem agora aqui, ó. Vou pedir para a produção já liberar no nosso vídeo wall e vamos para as respostas, né? O bom é que as dúvidas são parecidas, porque o nosso corpo é muito parecido, né, doutor? Então, a dúvida de um vai ajudar o outro. Então, é isso que é importante, a gente ficar bem atento, tá? Quem não mandou ainda, corre lá, Vida Melhor Oficial, que você tem a sua chance. A Denise Fioravante.artist. Tem algum exame mais moderno que pode substituir a colonoscopia? Boa pergunta, essa é uma pergunta que muitos pacientes me fazem no consultório. Na verdade, existem exames mais modernos que ajudam na avaliação de câncer em detrimento da colonoscopia, tá? Que seriam a cápsula endoscópica ou a colonoscopia virtual. Só que existem alguns fatores limitantes, né? Que eles não conseguem enxergar lesões muito grandes, né? A cápsula sim consegue, porque é uma cápsulazinha que tem uma câmera dentro e vai tirando fotos dentro do intestino. A coluna virtual não consegue. Outro detalhe, e diferente da colonoscopia, é que eles não conseguem fazer biópsia. Tá? Então a colonoscopia, no momento do diagnóstico, você já consegue fazer biópsia e fazer a retirada de alguma possível lesão. Mas esses exames mais modernos são exames de imagem para poder auxiliar no diagnóstico. Ok, mas continua sendo padrão ouro colonoscopia. É. Próxima pergunta. Muito obrigada, Denise, pela sua participação. Deixa eu ver. Hoje é Sistema Talento, né? Carla Dalla. Gostaria de saber a opinião do doutor sobre procedimento de implante de fezes. Fatores genéticos influenciam mais do que os hábitos alimentares, no caso do intestino que não funciona direito? Implante é o quê? Na verdade, não são implantes, são transplantes de fezes. Normalmente, os transplantes de fezes eles são utilizados para casos de colite pseudomembranosa. O que seria isso? A colite pseudomembranosa é quando o paciente faz um uso excessivo de antibiótico, acaba matando as bactérias saudáveis do intestino, porque a flora é constituída de bactérias boas e bactérias ruins. Então, esses antibióticos, quando usados por tempo prolongado, podem matar, inclusive, as bactérias boas. Então, acaba fazendo uma inflamação no intestino por conta disso. E aí, o transplante de fezes é utilizado para repopulacionar essa flora intestinal. Mas, isso em casos mais severos, né? Questão dos fatores genéticos, na verdade, hoje, o que a gente tem de concreto? Que os fatores externos, ou seja, os nossos hábitos, eles impactam muito mais do que os fatores genéticos. A gente não pode negligenciar a nossa genética, mas hoje as nossas escolhas é o que impactam no aparecimento de doenças intestinais. Em 80% a 90% dos novos casos de câncer são relacionados a fatores externos, como má alimentação, como sedentarismo, tabagismo, etilismo, do que com história genética. Então, a genética tem um peso, mas o mais importante realmente são as nossas escolhas. As nossas escolhas em relação também à suplementação com probióticos e pré-bióticos, glutamina, isso faz diferença? Também. Eu sempre brinco com os pacientes que, assim, os pré-bióticos e probióticos funcionam como se fossem as vitaminas do intestino. Então, quando a gente faz a utilização desses probióticos, a gente vai fazer com que a flora intestinal fique em equilíbrio e aí ajudando aqui a produção de serotonina, outros hormônios, né, fazendo que o metabolismo ele seja mais equilibrado. Então, você fazer uma boa opção aí de pré-biótico, né, probiótico, ajuda no equilíbrio. Isso é importante. Maravilha. Aqui tem um dos nossos colegas de trabalho com uma dúvida. Vou passar para ele agora a vez. Chile, por favor, sua pergunta. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu fui diagnosticado há 35 anos atrás com doença de Crohn. Eu nunca tive sintoma nenhum. Sim. E a cada 2 anos eu fazia o exame de colonoscopia. Me passaram para 5 anos. Sim. A pergunta é a seguinte: já que não tem nenhum sintoma, eu tenho que continuar fazendo a cada 5 anos esses exames? Ou... Importante pergunta.
A colonoscopia, na verdade, você precisa fazer a cada 5 anos, não por conta de um diagnóstico que teve no passado, tá? Todas as pessoas com mais de 45 anos têm que fazer colonoscopia de pelo menos com intervalo de 5 em 5 anos, para prevenção de câncer de intestino. Isso é fundamental. Uma outra coisa importante é que há 30, 35 anos, talvez esse diagnóstico ele não era feito de um modo tão correto. Então, talvez tenha tido um diagnóstico que, até por não ter sintomas, ou não ter nenhum achado de exame de colonoscopia ou exame de imagem, talvez tenha sido um diagnóstico, talvez um pouco falho, né? Então, mas é importante fazer a colono não por conta disso, mas sim para prevenção de câncer de intestino. Muito Maravilha. obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Chile. Olha, doutor Alexandre Nishimura, ele está no dr. Alexandre Nishimura no Instagram, tudo junto, lá tem mais informações. Se você quiser marcar um bate-papo, marcar uma consulta no 11 96489 7000, 11 96489 7000 e o site que é o www.proctoprime.com.br. Doutor, muito obrigada, uma excelente tarde. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigada.